Capítulo 4. Êxodo 19. O Sinai, que supera em altura todos os montes das províncias vizinhas, está tão cheio de escarpas por todos os lados que não somente é muito dificultoso lá subir como também não se poderia contemplá-lo sem temor, pois é crença comum que Deus lá habita, e esse lugar mostra-se assustador e inacessível. Depois que Moisés lá estava, os hebreus cumpriram a ordem de avançar o acampamento até o pé desse monte, e estavam todos cheios de esperança nos favores que ele prometera obter de Deus. No aguardo de sua volta, cumpriram a ordem que Moisés lhes dera, para dele se tornarem dignos. Viviam em grande continência, separaram-se durante 3 dias de suas mulheres, e as mulheres, por sua vez, com seus filhos, vestiram-se melhor que de ordinário e passaram 2 dias em festas e banquetes. Mas eram banquetes acompanhados de orações contínuas, que eles faziam a Deus, a fim de que ele recebesse bem a Moisés e enviasse, por intermédio dele, as graças que ele os havia feito esperar. Na manhã do terceiro dia, antes do nascer do sol, viu-se o que até então não se havia presenciado no mundo. O céu estava tão claro e sereno que não existia a menor nuvem. Mas uma nuvem surgiu quase de repente e cobriu todo o acampamento dos israelitas. Um vento impetuoso, acompanhado de grande chuva, levantou um violento furacão. Os relâmpagos seguiam-se, um tão perto do outro que deslumbravam não somente os olhos, mas lançavam terror aos espíritos. O raio que caía com um ruído estranho indicava a presença de Deus. Deixo aos que lerem isto julgar como quiserem, mas fui obrigado a referir o que encontrei escrito nos livros santos. Uma tempestade tão extraordinária e um ruído tão espantoso unidos à crença de que Deus habitava aquele monte deixaram atonitos os hebreus, que não ousavam sair de suas tendas. Julgaram que Deus, em sua cólera, havia feito Moisés morrer e os tratava agora do mesmo modo. Estavam eles assim aterrorizados quando viram Moisés aparecer, cheio de majestade e resplandecente de glória, e a presença dele afastou a tristeza e fê-los conceber melhores esperanças, e não se dissiparam somente as nuvens de seus espíritos, mas também as que antes obscureciam o ar, que retomou a sua primeira serenidade. O grande profeta, após reunir todo o povo para informá-lo dos mandamentos que receberá de Deus, escolheu um lugar elevado, de onde cada qual pudesse ouvi-lo, e anunciou-lhes: Deus não se contentou em apenas receber-me de modo digno de sua infinita bondade, mas quis honrar o vosso acampamento com a sua presença e vos prescrever, por meu intermédio, a maneira de viver mais feliz que se possa imaginar. Conjuro-vos, pois, por ele mesmo e pelas obras admiráveis que realizou em vosso favor, a escutar com o respeito que lhe deveis o que ele me ordenou dizer-vos, sem considerardes a baixeza de quem ele quis se servir para esse fim. Não considereis que é um homem que vos fala, mas pensai nas vantagens que recebereis com a observância dos mandamentos que vos trago da parte de Deus e tomareis a ver a majestade daquele que se dignou servir-se de mim para vos conceder tanta felicidade. Pois não é Moisés, filho de Arão e de Joquebede, quem vos ministrará esses admiráveis preceitos, e sim o Deus Todo-Poderoso que, para vos livrar do cativeiro, mudou em sangue as águas do Nilo, abatendo o orgulho dos egípcios e ferindo-os com diversas pragas, que vos abriu o caminho através do mar, que saciou a vossa fome com alimento descido do céu e matou a vossa sede com água que fez sair de um rochedo. Foi ele que concedeu a Adão a posse de tudo que a terra e o mar são capazes de produzir, que salvou Noé das águas do dilúvio, que quando Abraão, o autor de nossa raça, andava errante e vagabundo deu-lhe a terra de Canaã. Que fez nascer Isaque de um pai e de uma mãe que não estavam mais na idade de ter filhos, que deu a Jacó 12 filhos perfeitos em todas as virtudes, que pôs nas mãos de José o governo de todo o Egito, que, enfim, fez hoje o favor de dar-vos, por meu intermédio, os seus mandamentos. Se os observardes religiosamente e os preferirdes ao amor que tendes por vossas esposas e filhos, nada faltará para vossa felicidade, a terra será sempre fértil para vós, e o mar, sempre tranquilo. Sereis ricos em filhos e temíveis aos vossos inimigos. Falo-vos com verdade, pois tive a felicidade de ver a Deus. Ouvi a sua voz imortal, e vós não podeis mais duvidar de que ele vos ame ou que deseje cuidar de vossa posteridade. Depois dessas palavras, Moisés fez avançar todo o povo, com suas mulheres e filhos, para que eles mesmos ouvissem a voz de Deus e recebessem diretamente de sua boca os mandamentos, para não diminuir a estes a autoridade, como recebidos apenas pelo ministério de um homem. Assim, ouviram todos uma voz do céu, que lhes falava muito distintamente, e escutaram os preceitos que Moisés lhes deu depois, os quais estavam escritos nas 2 tábuas da lei. Êxodo 20. Não me é permitido referir as mesmas palavras, mas vou transcrever-vos apenas o sentido, e há um só Deus, e somente ele deve ser adorado. Segunda. Não se deve adorar a imagem de animal algum.
Terceira, não se deve jurar em vão o nome de Deus. Quarta, não se deve profanar por obra alguma a santidade e o descanso do sétimo dia. V. Deve-se honrar pai e mãe. Sexta, não se deve cometer assassínio. Sétima, não se deve cometer adultério. Oitava, não se deve roubar. Nona, não se deve dar falso testemunho. X. Não se deve desejar coisa que pertença a outrem. Êxodo 21. 0 Povo, depois de haver recebido esses mandamentos da própria boca de Deus, como Moisés lhes havia dito, retirou-se alegremente. Nos dias seguintes, foram várias vezes procurar Moisés em sua tenda, a fim de rogar-lhe que obtivesse de Deus leis para a sua política e para o governo da república. Ele o prometeu e o assim fez, algum tempo depois, como relatarei mais tarde, pois resolvi escrever um livro a esse respeito. Êxodo 24. Algum tempo depois, Moisés voltou ao monte, subiu à vista de todo o povo e lá ficou 40 dias. Essa demora os pôs em grande pena, e a dúvida de que algum mal lhe tivesse acontecido era a causa principal de seu sofrimento. Cada qual falava a seu modo, os que não o estimavam diziam que animais ferozes o haviam devorado, outros imaginavam que Deus o havia levado consigo e os mais sensatos hesitavam entre as duas opiniões, considerando numa desgraça que pode ocorrer a todos os homens e consolando-se à vista da outra, que lhes parecia mais conforme à virtude de Moisés. Porém, na dúvida de nunca mais poderem contar com tal chefe e tão poderoso protetor, viram-se em extrema aflição, porque não viam esperança alguma que lhes mitigasse os temores. Mas não ousaram levantar acampamento, porque Moisés lhes havia ordenado que esperassem naquele lugar. Ele voltou, por fim, depois de 40 dias, sem ter sido alimentado por comida humana durante todo esse tempo. A presença dele encheu o povo de alegria. Moisés falou-lhes do cuidado que Deus continuava a ter para com eles e informou-os que ele havia ordenado, no que se refere à maneira como deviam agir para viver em perfeita felicidade, que construíssem um tabernáculo, ao qual ele desceria algumas vezes. Eles deveriam levá-lo consigo, a fim de não serem mais obrigados a consultar a Deus no Monte Sinai, porque quando ele estivesse no tabernáculo receberia ali os votos do povo e ali lhes escutaria as orações. Moisés ensinou-os, segundo o que o próprio Deus lhe havia manifestado, como ele queria que se construísse o tabernáculo, que era como um templo portátil, e exortou-os a não perderem tempo em construí-lo. Apresentou-lhes em seguida 2 tábuas, nas quais Deus havia gravado com as próprias mãos os 10 mandamentos de que acima falamos, estando 5 em cada tábua. Êxodo 35. Essas palavras e mais a alegria pela volta de Moisés causaram-lhes tanto prazer que se puseram imediatamente com grande ardor ao trabalho. Para a construção do tabernáculo, ofereciam todos ouro, prata, cobre, madeira incorruptível, pelo de cabra, peles de carneiro brancas, da cor de jacinto, de púrpura e de escarlate, lãs tingidas com essas mesmas cores e linho muito fino. Doaram também pedras preciosas, que se encastou no ouro e com as quais costuma-se fazer adornos, e grande quantidade de excelentes perfumes. Depois que todos assim contribuíram para o empreendimento, dando tudo o que podiam, e alguns mesmo mais do que podiam, Moisés, segundo a determinação que receberá de Deus, escolheu os homens mais capazes para trabalhar naquela obra, tanto que, tivesse o povo a liberdade de escolher, não teriam lançado os olhos sobre melhores peritos. Ainda vemos os seus nomes nas Sagradas Escrituras, a saber, Bezalel, da tribo de Judá, filho de Uri, filho de Huri de Miriam, e Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. O povo demonstrou tanto ardor por essa obra e ofereceu com tanta alegria o seu trabalho e os seus bens que Moisés foi obrigado a publicar, por sugestão dos encarregados de executá-la e a som de trombeta, que nada mais era necessário oferecer, pois de nada mais se precisava. Começaram então o trabalho segundo o modelo e o desenho que Deus entregará a Moisés, no qual estava determinado também o número de vasos sagrados que se deveriam usar no tabernáculo para servir aos sacrifícios. Se os homens demonstraram liberalidade nessa circunstância, as mulheres não fizeram menos, pois forneceram tudo para as vestes dos sacerdotes e para os ornamentos necessários à celebração dos louvores a Deus com pompa e magnificência.